Na Universidade de Santiago de Compostela, dende o ano 1994, é posible licenciarse en Filoloxía Portuguesa, pois anteriormente só era unha especialidade da Filoloxía Hispánica. Aínda así, a tradición do portugués na Universidade de Compostela sitúase moito antes, xa nos anos 30 do século pasado, existía unha cátedra desta lingua. Hoxe a Filoloxía Portuguesa impártese en 3 universidades do Estado español, na de Santiago de Compostela, na de Extremadura e na de Salamanca. En Compostela, a licenciatura conta con 14 profesores e uns 60 alumnos matriculados. No Centro Compostelán, o plan de estudos abórdase dende unha perspectiva diferente, motivada pola proximidade xeográfica, lingüística e cultural de Galicia con Portugal. No caso da Galiza nos temos un plus que non é pequeno, senón que é moi importante, e nós aí, digamos, é onde consideramos que temos un capital simbólico, humano e cultural que debemos aproveitar e que tentamos que se reflicta na estrutura dos nosos planos de estudo, que é unha visón da Galiza para o resto da lusofonía. Esta ollada dende Galicia tamén deixa a súa pegada nos proxectos de investigación. O estudo da lusofonía está presente en varios programas de doutoramento, así como en estudos de máster e posgrado. Outro aspecto que diferencia a licenciatura en Compostela é o feito de teren lectores para as 3 variantes da lingua, un brasileiro, un portugués e un africano. O contacto co mundo lusófono internacional é aquí unha prioridade. A sala de traballo é o lugar de encontro para as actividades en común, como nesta ocasión, na que un grupo de alumnos profundou no seu coñecemento do escritor Sergio Luis de Carballo. Case é un tópico dicir iso de que a xente nova cada vez se afaista máis da lectura. Non sei se en Portugal tamén sucede iso ou non é verdade, ou meramente un tópico. Em Portugal nós partimos de índices de leitura tão baixos aqui há uns anos atrás que qualquer passo em frente é um grande passo em frente. Claro que em Portugal nós nos queixamos de ler pouco, porém nunca se leu tanto em Portugal como nesta altura. É a lógica do copo meio cheio, meio vazio. En calquera caso, estes estudantes de filoloxía si leeron o libro de Sergio Luis de Carballo, Os peregrinos en fe, e lle quixeron facer algunha que outra pregunta. Forza. Imos coa primeira delas. Xa que vos está na Galiza, e pregunta obrigada. Este é o primeiro romance que escribiu ambientado en Galiza, no Camiño de Santiago. Ten algunha significación especial para vostede? Pessoal tem significado pessoal, na medida em que, pelo lado materno, eu tenho antepassados relativamente longínquos, bisavós, creio eu, que eram de Pontevedra. Penso que de Pontevedra, a minha mãe já não tem a certeza, mas mais importante que isso, porque isso, enfim, são raízes muito tão distantes que já se perderam. Das minhas recordações de infância, todos os verões, eu vinha com o meu pai e com a minha mãe passar uns tempos em Santiago. E ainda há pouco estava a dizer isto a Tuccio Calvo, da editorial Biblos. Obrigado pelo livro, Tuccio. Eu estava a dizer que das minhas recordações de infância faz parte de 2 coisas muito espanholas. O Touro de Osborne, na paisagem, e uma canção do grupo Mocidades que se chamava Amor de Hombre. Ah, sim. Em Portugal ninguém sabe quem é o Amor de Hombre, já ouviram falar do Mocidades, mas faz parte da minha memória de infância. Portanto, este regresso à Galiza, sem dúvida que foi significativo para mim. Imos logo con outra pregunta xa. Forza. A por ela. En romances anteriores, seus como o caso de Anno Domini 1348, algunhas personaxes están fundamentadas en individuos e historias reais. É o caso deste novo romance? Algumas personagens deste novo romance são históricas. É curioso que nós temos falado bastante da segunda história, que é a história que se passa na atualidade. A primeira história passa-se no século XVI, em Portugal, quando se dá a grande repressão do primeiro humanismo português, tal como, aliás, se deu em Espanha. A influência de Erasmo de Roterdão, que foi afastada da Universidade de Coimbra, em Portugal, tal como em Espanha, a tradição de Vives, etc. A personagem da primeira história não é real, mas conviveu com personagens que foram reais, João de Teive, Damião de Góis e vários personagens do humanismo português. Portanto, estamos sempre com um pé cá e outro pé lá, entre realidade e ficção, se bem que isto, a diferença entre realidade e ficção, é uma coisa muito complicada. O primeiro así como licenciado en Medicina, diría eu, o primeiro personaxe, quero dicir, da primeira historia, o segundo é un cantante desa ópera, de Purcell, pero os dous son anónimos.
Os dois... Não têm nome? Não. Em muitos romances meus, as personagens principais frequentemente não têm nome. Eu tenho uma certa dificuldade em justificar isto. Quando me perguntam, não sei muito bem dizer, não lhes consigo dar um nome. Aliás, nesta história mesmo, não são os únicos que não têm nome. Alguns personagens secundários são conhecidos como o marido de, o ferreiro. Eu não sei explicar isto, não os vejo com nome. Imos por esa terceira pregunta xa para Sergio Luís de Carballo. Como pensa que a súa obra marca a diferenza, se é que quer marcala, no momento no que estamos a asistir a un borbullar de escritores na literatura portuguesa? Não faço ideia. Não sei que diferença marca. Alguns críticos dizem que há um estilo que é muito original. Alguns críticos dizem que, efetivamente, é um tipo de escrita que se diferencia. A terceira via de que falámos no início. Eu deixarei o tempo decidir isso. É mais sensato e mais prudente. Antes falábamos do camiño, esa experiencia, ademais o camiño vital, non só o camiño que se fai aquí, pero este camiño en concreto dá a sensación de que tamén se fai de algún xeito para fuxir. É dicir, para recoñecerse eles a si mesmos de algún xeito, para aceptarse de alguna maneira, pero tamén para fuxir. Sim. Non sei se é así. Sim, há uma frase, bom, isto uma citação intelectual fica sempre bem. Há uma frase belíssima de Diderot, do enciclopedista, é uma frase em que eu me revejo muito, e em que ele diz: devem exigir de mim que busque a verdade, mas não que a encontre. A experiência do caminho é esta. As motivações para fazer o caminho são muitas hoje, e surpreendentemente eram muitas no passado, e nem sempre religiosas. Mas a experiência do caminho, eu creio que, seja esse caminho qual for, e na Península, claro, o caminho português de Santiago, a experiência do caminho é marcante também para estes personagens. Daí que ambos acabem como acabaram. Que non imos dicir como acabaron. En calquera caso, os camiños hai que facelos, claro. E este libro, Os peregrinos en fe, para facelo o camiño hai que lelo. Así pois, moito éxito con este último libro. Obrigado. E moitas gracias por estar aquí hoxe con Obrigado, nós. foi um prazer.